Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bom, professor Evandro? Boa noite pessoal, boa noite professor Carlos. Como está? Estamos aqui de volta para trabalhar mais uma disciplina com vocês, dessa vez a continuidade da disciplina de rede de computadores. Lembra no semestre passado nós trabalhamos juntos essa disciplina, também eu com o professor Evandro, junto com vocês. E agora nós temos a continuidade, né professor? É isso mesmo. Nós vamos agora entrar numa disciplina, numa área de rede de computadores um pouco mais gerencial, vamos dizer assim. Nós trabalhamos no período passado mais especificamente sobre os protocolos de rede, as camadas do OSI, aquelas todas que vocês já conheceram. E agora nós vamos conversar um pouco mais sobre a questão de planejamento e gerenciamento, não é isso? Exatamente. Se a gente observar bem, pegando aqui o gancho que o professor Evandro deixou, no semestre passado, naquela primeira disciplina de redes, nós trabalhamos os conceitos iniciais, os conceitos a partir dos quais nós vamos desenvolver essa disciplina, que trata de aspectos gerenciais de redes, e também vamos trabalhar um pouco, aqueles conceitos também vão ser utilizados numa futura disciplina, que é a de segurança e auditoria de sistemas. Também vai entrar uma parte aí daqueles conceitos de redes que nós estudamos naquele primeiro período, então, no período anterior. Então, aquilo foi a base para o desenvolvimento dessas outras disciplinas que vão partir, que vão ter segmento a partir de agora. Professor Evandro, então essa disciplina ela tem alguns objetivos específicos em relação ao contexto das redes de computadores. Temos sim. Vamos acompanhar vamos ver o que você vai sair aprendendo, né, dessa disciplina quando chegar ao final. Vamos ver no slide. Acompanhe aí. O objetivo da disciplina número 1. Definir um planejamento para a gerência de infraestrutura de redes de computadores. Então, você vai aprender como definir um planejamento. Essa palavra é muito importante, porque quando você planeja algo, as chances desse algo planejado darem errado é muito menor. Porque quando você está planejando, você vai também poder elencar os riscos que podem ocorrer dentro desse projeto. E ao você conseguir montar esse planejamento de gerência de uma infraestrutura de rede, o que isso vai possibilitar? Ele vai te dar uma ampla visão, ao final dele, sobre o seu sobre o mapa da sua rede, sobre os serviços prestados dentro da sua rede. Vai te possibilitar também um controle de qualidade dentro da rede, para você saber que serviços são operacionais, quais serviços são utilizados por quais departamentos, quais setores ou quais locais são utilizados. Então, esse planejamento de gerenciamento de uma infraestrutura de rede, ele é de suma importância e você vai aprender como fazer isso. Outro objetivo, acompanhe no slide, é conhecer as áreas funcionais para a execução do gerenciamento de redes de computadores. O que seriam essas áreas funcionais? São áreas que você vai trabalhar especificamente quanto ao gerenciamento. Por exemplo, falhas, gerenciamento de falhas, configuração, desempenho, contabilidade. Então você vai entender como funciona cada área funcional dessa, para que ela serve e que parcela de contribuição ela vai dar dentro desse planejamento de gerência de infraestrutura. Temos mais um outro objetivo, não é, professor Carlos? Com certeza. Nós temos ainda um objetivo ligado a uma área um pouco além da gerência, que está aqui no próximo slide, que é conhecer as funcionalidades e o emprego de mecanismos de segurança para redes conectadas à internet. Esses mecanismos são Firewall, Proxy e IDS. Então, existem diversos mecanismos voltados para a segurança das redes. Se a gente for pensar um pouquinho a respeito disso, uma parte da segurança da rede, ela também faz parte da gerência. Você vai gerenciar a rede, vai gerenciar os aspectos de segurança de uma rede de computadores. Então, nessa disciplina, nós vamos trabalhar com 3 mecanismos para segurança de redes. O Firewall, o Proxy e o IDS. São 3 conceitos que nós não vamos abordá-los nessa aula, porque tem uma aula específica para a gente trabalhar esses conceitos, mas são conceitos ligados à segurança, que faz a gente pensar o quê? Que nós vamos trabalhar a gerência de redes em diversos aspectos, como o professor Evandro falou, diversas áreas funcionais de gerenciamento. Uma dessas áreas funcionais de gerenciamento é justamente a área de segurança. No gerenciamento de segurança de redes, inclui aí o trabalho com esses conceitos de Firewall, de Proxy e de IDS. Então, esses são os conceitos da disciplina, professor Evandro. E agora nós podemos partir justamente para essa primeira aula, que é a aula inicial, a aula que nós vamos iniciar a abordagem a esses assuntos que vão nos permitir, como o professor Evandro falou, ao final da disciplina,
atingir esses objetivos. Vamos para a aula 1, então? Vamos lá. Então, aula 1 da disciplina de redes de computadores do quarto período. Trata de planejando e gerenciando a infraestrutura de redes. Ou seja, nós vamos ver o basicão dessa história de gerenciamento. E os objetivos específicos dessa aula estão aqui no slide. Compreender a importância do gerenciamento e identificar os elementos básicos e as vantagens de um sistema de gerenciamento de rede. Então tá, compreender a importância do gerenciamento. Ora, isso significa o quê? Que nesse bate-papo de hoje, nós vamos falar do porquê dessa coisa toda de gerenciar. Para que serve? Porque se gerenciar não servir para nada, a gente não precisa mexer com isso não. Larga para lá, vou perder tempo com uma coisa que não serve para nada. Então deve ter alguma importância nesse gerenciamento. Nós vamos pensar sobre isso na aula de hoje. Também identificar os elementos básicos e as vantagens do sistema. Ora, se a gente está falando de gerenciamento, nós temos que prover para instrumentos para que nós possamos gerenciar a rede. São os elementos a partir dos quais nós vamos conseguir montar um modelo de gerenciamento e, usando esse modelo, conseguir gerenciar a rede. Então, esses são dois dos objetivos da aula de hoje, que ainda temos, né, professor Evandro? Ainda temos mais um objetivo, acompanha no slide, que é entender o papel dos protocolos de gerenciamento na rede. Então, para que serve? Olha, essa palavra já não é estranha para vocês, lembram? Lá na aula anterior, na disciplina anterior de redes, computadores, protocolo, você ainda lembra o que é um protocolo? Então, você vai entender a função de um protocolo de rede. Vai saber para que ele serve. Você vai ver que a função dele é uma função, novamente, de quê? De estabelecer padrões de comunicação entre os elementos de rede. Mas isso nós vamos ver mais para frente aí, em detalhes. E esse é mais um objetivo dessa aula aí. Bom, professor Evandro, então nós estamos falando aqui sobre gerenciamento. Gerência, gerenciamento de redes e tal. Mas quando a gente está falando aqui em gerenciamento, só me vem uma palavra na cabeça. Gerente. Quer dizer que quando a gente fala de gerenciamento, vai ter alguém que vai ser o gerente da rede? É exatamente isso mesmo que eu estou entendendo? Existe um gerente da rede e existe uma forma também de gerenciamento da rede, né? Então, vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para ver se a gente consegue iniciar a aula respondendo essa pergunta. Aqui no slide. Qual é o papel do gerente? Porque a gente vê aqui, eu vejo aqui nessa figura, um cidadão que aparentemente faz o papel de gerente, que é esse caboclo aqui com o dedão levantado, parece que está meio bravo. E esse outro aqui, com cara de poucos amigos também, com a pastinha aqui, os papéis de particular, parece que ele é um empregado. A impressão que dá é que o gerente é um cara chato. Ô, professor Evandro, você conhece algum gerente que é bem-humorado? Rapaz, se tem, eu ainda não conheci não, porque todo gerente é meio estressado. O gerente é chato, né? Mas por que o gerente é chato? Porque o gerente é o cara que tem o papel de cuidar para que as coisas aconteçam corretamente. Então, se você tem que cuidar para que alguma coisa aconteça corretamente, você tem que ficar ali olhando para ver se está tudo certo, né? Você fica observando se os caras estão trabalhando direitinho, o que eles estão fazendo, se não tem ninguém fazendo corpo mole, se não tem nenhum preguiçoso lá atrapalhando o serviço dos outros. Para isso que serve o gerente. Além disso, o gerente também serve para responder aos usuários. Por exemplo, quando você chega numa loja e é mal atendido, professor Evandro, já chamou o gerente alguma vez? Rapaz, umas 2 vezes. Eu também já chamei o gerente. A última vez foi até engraçado, eu pedi para chamar o gerente, eu não queria nem brigar, não queria nem reclamar, eu só queria informar que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. E mesmo assim o funcionário disse, não precisa chamar o gerente não. Eu digo, chama o gerente que eu quero falar com ele. Aí ele disse, não precisa, moço, chama o gerente por favor. Eu não quero brigar não, eu só quero explicar que tem um negócio errado acontecendo aqui. Aí o cabra foi chamar o gerente, meio sem acreditar que eu não queria confusão, sabe? Ele foi, mesmo não querendo confusão, ele foi se borrando todo. E aí quando o gerente chegou, a gente conversou, expliquei o que estava errado, expliquei. Ele entendeu, aí depois ele nem brigou com o funcionário, nem nada, mas o funcionário estava lá morrendo de medo. Então o gerente ele serve para isso. Ele é um cara que vai observar, verificar se as coisas estão acontecendo corretamente e se por um acaso não estiver acontecendo corretamente, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que dar um jeito de interferir, de intervir naquele ambiente para que as coisas
voltem a acontecer corretamente. Vocês já viram em alguma loja escrito assim, sob nova direção, sob nova gerência? Justamente, alguma coisa estava acontecendo errado. E aí contrataram um novo gerente, que é o cara sabidão aí, que consegue enxergar as coisas de uma maneira sistêmica, identificando a comunicação entre os elementos que compõem aquele ambiente, para fazer aqueles elementos se comunicarem corretamente para atingir o objetivo comum. Então, esse é o papel do gerente. E quando a gente fala em gerenciamento de redes, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de incluir numa rede de computadores elementos que permitam que a gente verifique se está tudo acontecendo corretamente, que a gente verifique, que a gente possa interferir no funcionamento da rede para que tudo aconteça corretamente. Professor Evandro, o senhor já trabalhou como gerente de rede, né? Rapaz, só 6 anos, né, diretos, assim, direto como gerente de rede e mais alguns 4 anos aí auxiliando o gerente de rede, né? Então, assim, é um trabalho, assim, de suma importância, tem muitos detalhes que devem ser levados em conta. Um gerente, ele foge um pouco do papel daquele cara, da figura do programador, do cara que senta ali e configura tudo. Ele é um cara, um administrador, na verdade, da rede. Por que ele precisa saber exercer esse papel de administrador? Porque ele precisa saber meios de prover o quê? Informações para ele, para que o serviço não pare, para que não haja uma queda da qualidade, para que o Carlos não tenha que pedir, chamar o gerente lá ou chamar seu chefe, entenderam? Então, por isso é necessária a função, esse papel desse gerente, de saber o quê? Como está indo, como está a situação da sua infraestrutura de rede. Porque se mais tarde seu chefe chega para você, olha, nós fechamos uma parceria com uma grande empresa tal, vai chegar 200 computadores na sua rede. E aí? Você, do jeito que você criou, as ferramentas que você possui na sua rede trabalhando hoje, comportaria esses 200 computadores? Seria fácil agregar esses novos valores à sua rede, sem ter problema nenhum, sem causar a sua faixa de DHCP está completa, está ativa, dá para suportar, os seus ativos de rede, lembra? Os ativos de rede vão suportar, seu link de internet está capaz de atender, você tem usuários suficientes para tudo isso, então vai gerar muitos arquivos, você vai precisar de um servidor de arquivos ou não. Então, quando você tem um plano, um planejamento da gerência da sua infraestrutura de rede, todas essas perguntas são sanadas de forma muito mais fácil. Não quer dizer que vai ser tranquilo, você vai sentar lá assim, né, pôr a mãozinha na cabeça, ficar balançando na cadeira, que vai ser uma maravilha a sua vida de gerente, não. A gente sabe que não é isso, que a gente acabou de dizer que a maioria dos gerentes são estressados. Mas se você não tiver esse plano, você vai ser muito mais estressado ainda do que você poderia ser. Então, a função de um gerente ela é de suma importância dentro da rede, esse papel deve ser desempenhado criteriosamente, com bastante detalhes aí. Bom, dando prosseguimento aqui ao nosso entendimento sobre gerenciamento, o que é, então, na verdade, o gerenciamento de redes? Para que ele serve? Ele contribui de forma significativa, veja essa palavra, significativa para o funcionamento contínuo dos sistemas, com o objetivo de garantir a execução dos serviços prestados. Então, ele é uma forma de quê? De garantir que o seu serviço não pare. Porque deixa um serviço, um servidor de arquivos parar na sua rede, ou deixa um servidor de e-mails lotar lá o espaço em disco que ele tem reservado, e você vai ver o quanto de usuários vão ligar no seu telefone lá, meu e-mail não está funcionando. Por quê? Falta de planejamento. Você não tinha métodos disponíveis, não tinha ferramentas disponíveis que te dissesse que aquele recurso, que é o servidor de e-mail, serviço de e-mail, estava prestes a parar. Então você deve agregar dentro desse plano de gerenciamento de redes ferramentas que te possibilitem esse gerenciamento desses recursos, de saber quanto um servidor está alocado, se ele já está no seu espaço limite de armazenamento de disco, de processamento, de memória, se tem muitos usuários utilizando esse serviço, se eu tenho mais de uma rede, né, se eu posso alcançar uma interoperabilidade entre essas redes, quer dizer, se elas vão poder se comunicar, continuar se comunicando ou não, né, prover ferramentas de que também tem umas que prover a forma mais gráfica, mais fácil de a gente entender se algo está acabando ou não, se está prestes de um caos ou não.
a gente costuma dizer que é o quê? Desenho, né? Então, ferramentas gráficas que te mostrem os recursos do seu sistema. Por exemplo, para mensurar um link, uma banda de internet. Existe uma ferramenta gratuita, por exemplo, que a gente chama de MRTG, que é uma ferramenta que ele gera uma página da internet, que ele vai ler através de um protocolo de gerenciamento de rede, vai ler como aquele dispositivo está sendo utilizado, vai ler informações de processamento de CPU, de entrada e saída de dados, e vai te gerar um gráfico bem bonitinho. Ele vai colocar lá a sua mínima, sua máxima capacidade, e vai dizer, olha, está topado o seu link. Não, o seu link está trabalhando tranquilo. Nesses horários, de 8 até as 11h30, é o horário que a internet mais é utilizada. Meio-dia, as 2 cai um pouco. Por quê? Porque é hora de almoço. Então você sabe os dias, horários e meses de pico do seu sistema. Então, ferramentas como essas, para gerenciar esses recursos que existem na sua rede, são de fundamental importância. E elas são definidas quando? Depois que você instalou sua rede, tudo isso, a maioria das redes dos gerentes fazem assim. Mas você quer começar direito, quer começar tranquilo, comece com a casa arrumada, planeje antes, defina as ferramentas que vão ser utilizadas e você vai ter uma vida como gerente muito mais tranquilo. É isso mesmo, Carlos? É verdade, professor Evandro. O lugar mais arrumado que tem é aquele que a gente nunca bagunça, né? Que nunca bagunça. Então, pessoal, essa questão do gerenciamento, essa história toda de gerenciamento, ela está voltada para a qualidade, para garantir a qualidade do serviço prestado por uma rede. Fazer tudo direitinho, funcionamento contínuo e efetividade, eficácia no serviço, que os serviços realmente executem as ações para as quais foram propostos. Então nós vamos observar aqui no próximo slide alguns conceitos básicos da área de gerenciamento de redes. Vamos acompanhar. Então alguns conceitos básicos são o objeto gerenciado, o agente, o gerente e a MIB. Essa MIB é a Management Information Base, ou uma base de informações para gerenciamento. Então esses aí são os elementos básicos que compõem um modelo de gerenciamento. Existem modelos de gerenciamento diferentes desses? Existem. Vocês vão encontrar modelos de gerenciamento que variam os objetos gerenciados? Com certeza. Vão encontrar modelos de agentes de gerenciamento diferentes? Com certeza. Mas o basicão está aqui. Esses 4 elementos, o objeto gerenciado, os agentes, os gerentes e a base de informações de gerenciamento são o basicão para que você monte, para que você tenha um sistema de gerenciamento, certo? A partir de agora nós vamos falar um pouco sobre cada um desses elementos que compõem esse modelo. Vamos ver qual é o primeiro. Então, o primeiro é o objeto gerenciado. Esse objeto gerenciado é um elemento lógico ou físico passível de monitoramento. Como assim um elemento lógico ou físico passível de monitoramento? Nós sabemos que uma rede de computadores ela não é composta apenas por hardware. Não são apenas elementos físicos, não é apenas cabos, roteadores, gateways. São elementos lógicos também. Os protocolos, os programas, as aplicações que trabalham em rede, certo? Então, os objetos gerenciáveis, passíveis de monitoramento em uma rede, são chamados de objetos de gerenciamento. Nós temos aqui como exemplo um computador, um determinado host. Então, um host é um objeto passível de monitoramento em uma rede. Eu posso querer saber, por exemplo, se aquela determinada estação de trabalho está ativa ou não. Um outro tipo é uma impressora, um elemento que pode compor uma rede, um computador que seja um servidor de impressão, por exemplo, possui 1, 2 ou 3 impressoras instaladas naquele computador. Então, uma dessas impressoras é um recurso, cada uma dessas impressoras é um recurso disponível na rede que é passível de monitoramento. Então, a impressora pode também ser um objeto gerenciado em uma rede. Assim como, por exemplo, um roteador wireless ou um roteador qualquer. Também é um elemento passivo de gerenciamento. E um exemplo de software, de elemento lógico, de um objeto de gerenciamento lógico, seria, por exemplo, um servidor de e-mail. É um elemento extremamente importante para uma rede, para um ambiente, principalmente atualmente com globalização e desenvolvimento da internet. E é um objeto lógico, um software que é um objeto de gerenciamento, um objeto de gerência de rede, ou seja, ele é passível de monitoramento.
Nós temos aí também, professor Evandro, o que mais desses conceitos básicos aí? Bom, o próximo conceito básico, acompanhe no slide, é o agente. Vejam aí que tem até uma foto do James Bond aí, né? O agente. Quem é o agente? Ele é o elemento que efetua o monitoramento e executa ações de gerenciamento. Então, ele é o responsável, dentro desse plano de gerenciamento, pela coleta de informações de quem? Dos objetos gerenciados. Quais são os objetos? O professor Carlos acabou de falar. Um computador, uma impressora, um roteador, um serviço de e-mail. Então, o agente, ele é o cara que vai lá, está centralizado na rede, ele vai buscar informações nos objetos. Olha, eu estou gerenciando aquele host lá, então eu vou pegar informações necessárias daquele host. Estou gerenciando a impressora, vou pegar informações da impressora. Do e-mail, vou pegar informações do e-mail. Ah, nosso e-mail está com muitos processamentos, está enviando muitos e-mails por segundo, então está lotando, está no nível crítico. Então, o agente ele é responsável, então, por capturar essas informações aí. E ele ainda é responsável por mandar essas informações que eu peguei dos meus objetos e repassar para quem? Para o meu gerenciador, pelo serviço de gerenciamento. E ele pode executar também comandos que o servidor de gerenciamento, né, envia para ele lá. Ele vai pegar esses comandos e vai repassar para os objetos gerenciados. Então ele faz um meio campo aí entre essa comunicação. É verdade. Aí, nesse contexto, entra também o gerente. Isso mesmo. Então, o agente, ele verifica, ele monitora os objetos e avisa para o gerente o que está acontecendo. Aí o gerente diz o quê? O gerente diz, vem de mim. Pega aquela informação, toma uma decisão e manda para o agente efetuar aquela ação, aquela determinada ação, exatamente. Então, aqui no próximo slide, nós temos o gerente. O gerente ele é responsável por receber as informações dos agentes e enviar comandos de gerenciamento. Ou seja, ele vai receber aquele relatório que o agente envia e vai tomar alguma decisão, mesmo que essa decisão seja não fazer nada. Se o agente disse que está tudo bem, então o gerente fica tranquilo, né? Agora, é importante a gente observar que tanto os agentes quanto os gerentes são elementos, lógico, são programas, né? São programas que vão monitorar aqueles equipamentos, os objetos gerenciados. Por exemplo, eu não posso dizer, o agente não é um caboclo que fica olhando para o roteador lá. O roteador tem aquele LEDzinho, aquela luzinha que fica piscando, que indica se ele está funcionando ou não. Aí ele fica lá, com o olhão para cima. Sempre quis ter um roteador assim. Aí fica olhando para ele lá, de repente acendeu a luzinha vermelha, que indica que alguma coisa está errada. Ele grita, ô gerente, está errado aqui, ó, acendeu a luz vermelha. Não, não é assim que funciona. São programas, são softwares que ficam ali monitorando as portas, monitorando a quantidade de disco utilizado, como o professor Evandro já falou, monitorando a quantidade de e-mails por cada conta que está cadastrada naquele servidor. Então, são elementos lógicos, são programas que monitoram, que recebem informações, analisam aquela base de dados, tomam uma decisão e devolvem isso aí para o agente, para que o agente faça o quê? Mexa na configuração dos objetos que estão sendo monitorados, certo? Então não vão pensar só porque tinha a foto do James Bond ali com arma em punho, né, que é um elemento físico. Na verdade, os agentes e os gerentes são elementos lógicos, são programas que gerenciam a rede. Não é verdade, professor? Isso mesmo. Bom, e um outro conceito básico com relação ao sistema de gerenciamento, nós já vimos que tem um objeto gerenciado, o agente, que é aquele cara que fica monitorando o objeto lá, tem o gerente, que é o que coordena os agentes, se fosse um esquema de delegacia, né? Tem um policial que fica lá, fica observando a pessoa meliante, né, que eles chamam, né, o cara que está sendo investigado, o delegado só manda lá, mas existe ainda um outro conceito básico, que é a MIB, acompanha aí no slide. MIB, Management Information Base, ou Base de Informações de Gerenciamento. Gastei meu inglês todo agora aqui. Então, o que acontece? O que é a MIB? Ela é a estrutura de informação, a estrutura base da informação de sistema de gerenciamento. Ela é o quê? É uma tabela que contém informações que podem ser gerenciadas. Por exemplo, eu tenho no meu servidor de e-mail, vamos usar um servidor de e-mail como exemplo. Que informações eu posso desejar obter de um servidor de e-mail?
Primeiro, espaço em disco, né, da máquina. Quanto espaço em disco eu tenho ainda? Quantos e-mails hoje eu tenho na caixa de entrada? Quantos e-mails estão na caixa de saída agora, nesse exato momento? Quantos e-mails já foram enviados? Né? Quantos e-mails estão na fila para serem enviados? Então, são informações que eu posso obter, então, dentro desse contexto do meu objeto a ser gerenciado, que é o sistema de e-mail. Se for da internet, por exemplo, vou monitorar um roteador, que é um ativo de ligação com a internet. Eu posso querer saber qual é a taxa do TX, quer dizer, o que está sendo transferido, o que está sendo recebido, para me dizer assim, olha, atualmente está usando tanto de link, está usando tanto, entenderam? Então são informações que eu posso querer gerenciar, é que significa essa Bíblia, é a estrutura de dados da informação do sistema de gerenciamento. Não é isso aí, professor Carlos? É verdade, isso aí é o último elemento, né, dos que a gente explicou, que compõe aí esses 4 pilares do nosso modelo de gerenciamento. Ela é, na verdade, o objeto final, né, que a gente quer, que é a informação, né, que é aquele Exatamente, dado. a informação, inclusive aquela base de informações que o gerente vai usar para tomar as decisões, para mandar para os agentes efetuarem aquelas ações. No próximo slide, nós temos aqui um esquema gráfico que representa tudo isso. Então, nós temos aqui informações que apontam, por exemplo, para um roteador, está aqui. Nós temos um servidor gerenciado. Esse servidor pode ser, por exemplo, um servidor de e-mail. Nós temos aqui uma estação de trabalho. Essa estação de trabalho, ela pode ser de algum usuário da rede. E nós temos aqui um servidor de gerenciamento da rede. Possivelmente, nesse servidor de gerenciamento é onde vai estar a chamada MIB, a base de informações de gerenciamento, possivelmente ela vai estar nesse servidor aí, justamente. Essas setinhas verdes aqui, elas indicam a ação dos agentes, ou seja, os agentes vão atuar nos servidores gerenciados, os agentes vão atuar nos roteadores, os agentes vão atuar nas estações de trabalho. Eles vão ficar o tempo inteiro observando o que está acontecendo nesses objetos que esse agente está monitorando e, quando houver alguma anomalia ou quando houver necessidade, de acordo com a comunicação que foi implementada no sistema, ele vai mandar uma informação para o servidor de gerenciamento. Esse cara aqui, ele vai consultar a MIB, ele vai lá, verifica qual é a ação de gerenciamento que ele deve tomar e ele envia um comando para que o agente possa efetuar uma ação de gerenciamento naquele objeto, certo? Então é mais ou menos por aí que vai funcionar esse esquema, esse modelo de gerenciamento. O que a gente pode observar a respeito disso? Além do que a gente já falou, nós podemos dizer, vocês viram na figura, que tem uma nuvem escrito rede. O que significa aquela nuvem escrito rede? Significa que o modelo de gerenciamento, ele pode ser independente da estrutura da rede. Ou seja, se é uma rede local, se é uma rede do tipo MAN, se é uma rede do tipo WAN, ações de gerenciamento, modelos de gerenciamento, podem ser aplicados sobre uma rede Ethernet, sobre uma rede que é o subconjunto da internet, sobre uma rede virtual privada, sobre diversos tipos de redes diferentes. Então, os modelos de gerenciamento, os agentes, os gerentes e os objetos gerenciados, além da base de informações, eles são independentes da estrutura física da rede, da topologia física, da topologia lógica, certo? Então, nós podemos dizer ainda que essas ações de gerenciamento, elas podem permear os diversos níveis, as diversas camadas do modelo OSI. Por exemplo, uma forma de aplicar o gerenciamento sobre uma impressora, por exemplo, é verificar se aquela impressora está plugada no computador. Quando não existe comunicação entre a impressora e o servidor de impressão, porque eu estou aqui na minha estação de trabalho, aí eu mando um documento para imprimir lá no servidor de impressão.
Agora, se o cabo da impressora não estiver plugado lá no servidor de impressão, o que vai acontecer? Vai vir uma mensagem dizendo assim, a impressora, verifique a comunicação com a impressora. Ela pode estar desligada ou ela pode estar desconectada. Se ela estiver desconectada, não tem como não pensarmos que aquilo está na camada física, que essa ação de gerenciamento, isso vai verificar o que está acontecendo na camada física do modelo OSI. Se o cabo está desconectado, é físico, por exemplo. Agora, vamos supor na questão do tráfego. Existe um host que está inacessível, por exemplo. Não consigo achar o host com IP 200.201.202.203. Ora, isso aí é uma verificação que a gente vai descobrir na camada de rede. Se o host está inacessível, é na camada de rede. Ou ainda nós podemos pensar que uma ação de gerenciamento ela pode ser feita no nível de aplicação. Por exemplo, existe uma determinada porta de serviço, a porta 200, que é alocada para uma determinada aplicação que a gente implementou. Então, os aplicativos devem se comunicar usando a infraestrutura da rede. Agora, eu posso gerenciar a comunicação dos aplicativos vendo se naquela porta de comunicação alguém responde. Se alguém se o agente percebe que um determinado host parou de responder naquela determinada porta, significa que aquele aplicativo pode estar com algum problema. Então, as ações de gerenciamento, de monitoramento, elas podem permear todas as camadas do modelo OSI. Também, isso a gente pensando em modelo OSI, se a gente pensar na arquitetura TCP/IP, que seria aí, dá para a gente fazer uma comparação quase que camada a camada, também é a mesma coisa. O gerenciamento, os modelos de gerenciamento, eles são aplicáveis sobre as redes de computadores, independente da infraestrutura da rede, tanto da infraestrutura física quanto da infraestrutura lógica. Existem maneiras de gerenciar diferentes tipos de redes. Esse modelo que a gente apresentou aqui não é um modelo só para a rede internet, ou só para a internet, ou só para a rede sem fio. Não, é um modelo de gerenciamento genérico. O que a gente apresentou aqui foi o genérico, entendeu? O específico a gente vai trabalhar em alguma situação, se for o caso. Bom, então quando se trata de planejar o gerenciamento da rede, o que você espera desse planejamento? Falando em termos mais administrativos, quando você vai planejar o gerenciamento da rede, o que você espera? Nesse planejamento, quando vai ser definido como você vai gerenciar a sua rede, nós devemos elencar, nós devemos definir conceitualmente o que nós vamos esperar disso. O que a gente quer de gerenciamento? O que a gente espera gerenciar e ter de retorno? Nós devemos aí definir nesse planejamento, a estratégia de gerenciamento da rede que eu vou aplicar. Que tipo de gerenciamento vai ser usado? Eu vou ser mais proativo ou reativo? Melhor ser proativo, sempre. Por quê? Ser proativo, você vai vai realizar algumas ações que evitem problemas. Diferentemente do reativo. Se você for uma pessoa reativa, se seu plano for esse tipo, você só vai tomar decisões e ações depois que acontecer uma falha. Aí você, se acontecer essa falha aqui, eu ponho um servidor no lugar, eu tenho um de backup. Melhor é você evitar a parada do serviço. Porque dependendo do tamanho e da estrutura da sua rede, isso pode ser um caos. Se for um sistema, por exemplo, financeiro, no qual todos os órgãos do Estado, ali, aquelas coletorias, estão mandando informações de recolhimento de taxas. Se o seu servidor como é que faz? Pode ser que, às vezes, milhões de reais estejam deixando de entrar ali para a sua empresa ou para o Estado, por exemplo, se você não tiver um plano de proatividade, evitar as falhas. E esse tipo de plano ele deve ser contemplado já no gerenciamento. Então, dentro desse plano de gerenciamento de rede, quando você está elaborando, existem 5 funções básicas que você deve trabalhar no gerenciamento. Vamos conhecer quais são elas, as 5 funções? Acompanhe aí. Gerenciamento de falhas, gerenciamento da configuração, gerenciamento de desempenho, gerenciamento de segurança e gerenciamento de contabilização. O gerenciamento de falhas, ele deve ser capaz de detectar
e corrigir falhas dentro da minha rede, dentro dos objetos gerenciados. Ela deve ser capaz de quê? Também identificar o erro e agir em cima desse erro com métodos de correção. Eu vou, por exemplo, eu tenho um servidor de banco de dados. Esse servidor de banco de dados é utilizado por uma aplicação da minha empresa, no qual recebe muitos cadastros. O que eu tenho que fazer? Um método de gerenciamento de falha. Eu tenho que ter um agente que esteja gerenciando o número de processos, de procedimentos na SQL, que estão sendo, o número de transações que estão sendo processadas. Se eu ver que chegou um limite muito grande, ou no meu servidor de e-mail, no servidor web, por exemplo, onde está a aplicação, chegou um limite muito grande de acesso, de conexões, eu devo tomar precauções para que aquele número de acessos não cause um DOS, por exemplo, no meu servidor, uma negação de serviço. O que eu tenho que fazer? Eu posso bolar um plano, uma estratégia que, se ele estiver sendo muito requisitado, entre um outro servidor de web automaticamente para dividir, fazer o balanceamento de carga. Aí eu estaria o quê? Detectando uma possível falha e já me tornando o quê? Proativo, evitando que aquele servidor de web ali, aquele meu serviço de web ou serviço de banco de dados, ele quebre. Então, o gerenciamento de falha, ele deve contemplar isso, ele deve ser capaz de detectar e buscar a correção das falhas. Ele vai ter que identificar e responder a essas falhas. De que forma? Diagnosticando e corrigindo. Outro aspecto, qual é, professor Carlos? Bom, nós temos aí como outro aspecto o gerenciamento da configuração. O gerenciamento da configuração, ele é relativo à capacidade de gerenciamento da rede em relação à configuração dos elementos lógicos ou físicos. Para quê? Porque dependendo da configuração desses componentes, eles podem ter, por exemplo, uma taxa de serviço diferente. Você pode configurar a quantidade de espaço em disco que pode ser usada pelo servidor de e-mail, por exemplo. Agora, se você identifica que existe um volume, que, por exemplo, no Natal, o pessoal manda mais e-mail. Então, você pode... o gerenciamento de configuração é a capacidade do modelo de gerenciamento de interferir, de modificar a configuração dos elementos físicos ou lógicos para atender a mudanças que possam acontecer no ambiente. Então, verificar a configuração e modificar a configuração dos componentes físicos ou lógicos, dos objetos gerenciados físicos ou lógicos, de maneira que possa atender a mudanças no ambiente. Porque quando você configura a primeira vez, parece que está tudo certinho. Aí, de repente, muda o ambiente. Por exemplo, o volume muito grande de e-mails começa a ser encaminhado para aquele servidor. Então, o que acontece? Possivelmente, você vai ter que mudar a configuração daquele servidor. Esse aspecto de gerenciamento trata justamente disso, capacidade de gerenciar a configuração dos objetos físicos ou lógicos gerenciados numa rede. Bom, outro aspecto da gerência, acompanhando o slide, é o gerenciamento de desempenho. Esse aí, ele consiste o quê? Na capacidade de levantar, de ler as estatísticas de utilização dentro da rede. Então, você vai gerenciar tudo que está sendo trafegado dentro da rede, tudo que está sendo processado nos objetos gerenciados. Para quê? Para que você possa analisar o plano de gerenciamento que você estabeleceu, o plano de capacidade dessas máquinas, para que elas não venham a estourar, a falhar. Então, você vai analisar aí o processo de desempenho dos seus objetos, seja de um servidor de e-mail, seja de um servidor web, banco de dados, de uma impressora, de um equipamento, um ativo de rede, um passivo. Então, o plano de desempenho é para você justamente isso, ler as estatísticas do que está sendo utilizado e de forma que você possa prever que, olha, daqui a tantos meses a nossa rede vai estar no limite, não vai dar mais para funcionar. Olha, está crescendo muito o número de usuários na nossa rede, o nível de utilização da nossa internet está aumentando, precisa criar mais contas de e-mail, o servidor de e-mail daqui a um mês, 2 meses, seguindo essa projeção estatística de crescimento, não vai suportar mais, nós vamos precisar de um novo servidor. Então, serve para que você possa dar novos rumos também ali ao seu planejamento, para garantir o quê? O controle de qualidade da sua rede. O serviço não para. Bom, nós temos também o gerenciamento de segurança. O gerenciamento em relação aos componentes que implementam a segurança de uma rede. Por exemplo, vamos supor que tem alguma estação de trabalho que está com o antivírus desativado. O antivírus é um software
relativo à segurança do sistema, à manutenção do sistema, de uma estação de trabalho. Agora, se uma estação de trabalho estiver com o antivírus desativado, ela pode mandar vírus para todo mundo e a tampa dos fundos. Então, o que acontece? O gerenciamento de segurança trata justamente disso, em verificar como está a ação dos componentes de segurança. Firewall, IDS, proxy, antivírus e outros componentes de segurança que estão sendo utilizados numa determinada rede. Gerenciamento de segurança trata dos componentes de segurança que podem ser gerenciados, certo? Por exemplo, um objeto de segurança que não pode ser gerenciado é aqueles leitores de impressão digital. Você não pode gerenciar a impressão digital do usuário. Você pode gerenciar o fato dele tentar acessar um sistema e não usar o dedo dele, usar o dedo de outro, né? Então, isso aí você pode gerenciar essa ação, mas não tem como você verificar, por exemplo, gerenciar a digital em relação à senha. Você pode identificar se uma senha é fraca ou se uma senha é forte, se ela é adequada ou não. Agora, alguns aspectos não podem ser gerenciados, mas outros podem e devem. Como, por exemplo, Firewall, IDS e outros componentes físicos ou lógicos de segurança. Isso mesmo. Bom, e o nosso quinto aspecto é o gerenciamento de contabilização. Ele trata na coleta de dados de quem está utilizando a rede. Ele é mais específico. Quem está utilizando pode ser pessoa, pode ser um computador, pode ser impressora, qualquer objeto. Ele vai identificar exatamente o objeto que está utilizando a rede. E ele vai poder te dar essa informação de que tipo? Quanto ele está utilizando a rede? Que propósito ele está utilizando essa rede? Ele está fazendo a utilização desse recurso? E o custo disso, seja financeiro, seja de tempo. Então, a gerência de contabilização trata desses aspectos. Essas 5 áreas funcionais, nós chamamos do gerenciamento de rede, nós vamos estudar mais a fundo cada uma delas, tá? Não precisa se desesperar se não compreendeu muito bem sobre o que trata de cada uma. Nas próximas aulas nós iremos tratar mais especificamente sobre cada uma delas. Aí. Bom, vale lembrar também, né, professor Evandro, que essas áreas de gerenciamento, esses aspectos, eles não são totalmente isolados, né? Ações de gerenciamento de um influenciam no outro. Por exemplo, em relação à segurança. Vamos supor, se você implementa uma rede com criptografia, isso pode influenciar no tempo de processamento e tal. Então, todas essas ações, elas são integradas também, não são coisas 100% isoladas, certo? Então, vamos seguir aqui no nosso conteúdo. Nós temos um novo conceito, que é o NMA, Network Management Application. É uma aplicação para gerenciamento de rede. Um NMA é uma interface operacional para permitir que o usuário autorizado e qualificado gerencie a rede. Ou seja, se os gerentes e os agentes e a base de informação e os objetos gerenciados podem ser lógicos, os objetos podem ser físicos ou lógicos, mas os agentes, os gerentes e a base são implementadas em software, como a gente vai mexer na configuração da rede. O gerente de rede, que o professor Evandro já comentou sobre ele, que é um cara que deve ter um conhecimento, uma visão ampla, uma visão sistêmica em relação aos componentes. Ele é um cara que entende de tudo isso. Mas como ele vai mexer? Ele precisa ter um aplicativo que faça a interface entre ele e os objetos, os agentes e os gerentes que estão atuando nessa rede. Muitas vezes, esses agentes e esses gerentes são programas que têm uma certa autonomia. Alguns deles são implementados até com inteligência artificial e tudo. Então, eles têm uma certa autonomia. Mas outras vezes, não. É necessário que o gerente esteja acompanhando, o gerente da rede, a pessoa gerente da rede, esteja acompanhando, monitorando aquilo ali para tomar alguma decisão quando necessário. Para isso, é utilizada justamente uma NMA, que é a Network Management Application. Para quê? Para fazer a interface, para prover uma interface de gerenciamento para a pessoa do gerente de rede, certo? Nós temos aqui no próximo slide um esqueminha que ilustra isso. Então, nós temos aqui o usuário qualificado, que é justamente o gerente da rede. Então, ele é um cara, uma pessoa que vai ficar observando o resultado, os relatórios dos agentes e dos gerentes, através de quê? Através do aplicativo de gerenciamento, do NMA. O NMA é o aplicativo que vai fazer a comunicação com os gerentes que estão instalados
nas estações de trabalho, por exemplo, que estão atuando nessas estações de trabalho, e em outros objetos gerenciados. E ele vai fazer o quê? Ele vai prover para o gerente da rede, para a pessoa gerente da rede, uma interface amigável com os dados que são resultados dos monitoramentos dos agentes, ou seja, uma interface amigável através de gráfico, através de evolução ao longo do tempo, gráfico em pizza, gráfico em barra, gráfico em coluna e por aí vai, certo? E também permite que o usuário, que o gerente da rede, o usuário gerente da rede, o usuário qualificado, envie comandos de gerenciamento, seja através de modo de linha de comando, seja através de clicar em botões, clica e arrasta, certo? Então, essa NMA, ela serve justamente para isso, para uma interface, uma aplicação que provê uma interface para gerenciamento da rede. Bom, e como isso tudo é feito, né? Como toda essa comunicação é realizada? É aí que entra, acompanhando o slide, o papel dos protocolos de gerenciamento de redes. O protocolo de gerenciamento de rede é o método pelo qual agentes e gerentes trocam informações. Ele define quais mecanismos de transporte poderão ser usados aí na troca dessa informação. Lembram o que é protocolo? É como se fosse o que? A linguagem padrão de comunicação, no caso que nós estamos explicando, entre os objetos da rede. Para cá, o protocolo tem a mesma definição. Um protocolo de gerenciamento de rede. Então, não é mais de comunicação, é sim de gerenciamento. Então, ele vai definir os meios, os métodos pelo qual esses objetos, o agente e o gerente, vão trocar informações relativas às MIBs que estão sendo gerenciadas nos objetos. Ele vai definir também que tipo de pacote vai ser trafegado, né, como é o tamanho, o que tem dentro desse pacote, que tipo de informação está lá dentro e como ela está formatada. Então, informações desse tipo são gerenciadas e definidas por quem? Pelos protocolos de gerenciamento de redes aí. Um exemplo de um protocolo, vamos agora observar, é o SNMP, Simple Network Management Protocol, ou um protocolo de gerenciamento simples. Ele tem como função proporcionar um gerenciamento de rede única, né? Então, o SNMP é sem dúvida um dos protocolos de gerenciamento de rede mais utilizados pelos gerentes de redes, pelas gerências, né? Por quê? Porque ele é um protocolo muito simples de ser utilizado, de ser implementado, as MIBs, de se capturar. Ele contém padrões, né? A maioria dos equipamentos já vem padronizados para receber esse tipo de informação do SNMP. Então, ele consegue fazer o quê? O gerenciamento e essa troca de informações entre os agentes e os gerentes de forma bastante simples e prática. Nós, nas próximas aulas, nós vamos estudar mais a fundo sobre esse protocolo de gerenciamento aí, o SNMP. Acompanhe no próximo slide. Algumas funções básicas sobre o MIB, que é o que ele gerencia. Obter um valor específico, quer dizer, a função GET. A função GET do SNMP quer dizer, ele vai até o objeto e recebe, busca a informação que ele necessita. Outro, acompanhe no slide, é obter o próximo valor, GetNext. O próximo valor a ser gerenciado, a próxima MIB. Estabelecer um valor específico. Aí você já está não somente coletando informações do seu objeto, mas como também você pode imputar novas configurações no objeto. No aspecto com relação ao gerenciamento de falhas, você pode utilizar isso aí. Se você vê que, por exemplo, a saída A da minha rede está muito lotada. Se a saída A atingir um patamar X de utilização, envie um comando para o meu agente que ele mude um set, né? Mude para uma nova saída. Então você está imputando novas configurações. Outro, permitir que um agente envie um trap para Network Manager, né? Quer dizer, você vai enviar, esse trap é uma mensagem SNMP que é iniciada por qualquer elemento da rede, qualquer objeto. Para que ele manda esse trap, essa mensagem, para o Network Manager? Por exemplo, um roteador que ele manda uma mensagem para o gerente da rede, vai dizer assim, gerente de gerenciamento lógico, né, nós estamos falando aqui, ele vai dizer, eu sou uma fonte redundante aqui de saída, ou a impressora está sem papel, ela pode mandar esse aviso também lá dizendo, estou atolado, estou sem papel. Então são esse tipo de mensagens que são utilizadas aí também pelo SNMP.
Também existe outro protocolo, né? Exatamente, existe outro modelo de gerenciamento que é uma alternativa ao modelo MIB, esse que a gente acabou de apresentar, sobre o qual o SNMP atua. Esse modelo é o RMON. Vamos dar uma olhadinha aqui. O RMON, de Remote Network Monitoring, ele tem como objetivo ampliar o padrão MIB, evitando a necessidade de um agente para cada dispositivo gerenciado. Observe, Remote Monitoring, ou seja, é o monitoramento remoto. Tem o gerente e esse gerente, o agente, ele vai gerenciar, ele vai monitorar remotamente os elementos. Ou seja, você não tem que ter um programa, um agente instalado em cada objeto gerenciado. Você pode gerenciar isso tudo lá de longe, certo? Usando, por exemplo, os protocolos do modelo da arquitetura TCP/IP. Vamos ver quais seriam as vantagens disso? As vantagens estão aqui. A interoperabilidade, a independência de fabricante, pode fornecer informações precisas a respeito das falhas e prover ferramentas adequadas para diagnóstico da rede, certo? Então, veja só, esse aí é o modelo RMON. É uma alternativa em relação ao modelo MIB. Não confundir RMON com Digimon, Pokémon, essas coisas não, tem nada a ver, tá? Então, é um modelo alternativo ao modelo MIB que utiliza o SNMP, certo? Professor Evandro, parece que fechou então, né? Início, né? Na verdade, nós abrimos, né? Não fechamos o conteúdo. Verdade. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar mais detalhadamente sobre os aspectos funcionais das áreas de gerenciamento. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre Firewall, sobre SNMP. Então, nós vamos aí ter bastante conteúdo ainda pela frente. Essa foi apenas uma aula introdutória para vocês já irem aí pegando alguns conceitos sobre comunicação, sobre gerenciamento, entender o porquê. É importante que vocês consigam compreender a importância de elaborar um planejamento de gerência da sua rede. Não somente executar, chegar lá, vamos montar computador, configurar IP, tudo, e depois que estiver montado, como você vai manter isso funcionando? É importante, então, a gente começar certo. Então, só para a gente ver uma síntese da nossa aula, você foi capaz de aprender a importância do gerenciamento, os elementos básicos de um sistema de gerenciamento e o papel dos protocolos de gerenciamento na rede, que foi sobre o que nós acabamos de tratar. Por que eu vou gerenciar? Por que existe o papel do gerente? Todas essas funções necessárias, como é que eu vou montar um planejamento? O que eu tenho que gerenciar? Entenderam? Citamos alguns casos de uso, por exemplo, da nossa vivência, de problemas por falta de gerenciamento. Eu sofri muito tempo por causa disso, que aprendi assim meio que nas coxas, né, com relação à rede, e aí eu vim aprender mesmo sobre gerenciamento, sobre planejamento, quando eu fui fazer minha especialização na área. Então, ali nós aprendemos, eu falei, poxa vida, se eu soubesse disso antes, quanto trabalho eu não poderia ter economizado, quanta dor de cabeça eu não poderia ter evitado. Não é isso aí, professor Carlos? É verdade, professor Evandro. Bom, pessoal, nós temos um aviso para vocês, tá? Em relação à utilização do portal do Sofia, certo? Então, nós vamos deixar um slide aqui na tela. No final da aula, nós vamos deixar esse slide aí na tela para que vocês possam anotar direitinho, certo? E nós vamos colocar também no portal um documento, no portal da EADCom, um documento em PDF, tá? Explicando como funciona algumas coisas relativas ao Sofia e ao portal, certo? Então, pessoal, acho que é isso. Boa noite a todos. Esperamos que vocês tenham gostado da aula, que é justamente o início dessa nova segunda etapa, né, dessa segunda etapa do estudo das redes de computadores, certo? Bom, pessoal, boa noite. Esperamos as suas dúvidas, comentários, contribuições lá no fórum. Não deixe de participar, não deixe para participar somente quando tiver próximo à prova lá, porque sempre é mais difícil. Vamos participar, vamos enviar suas dúvidas, sugestões, comentários, para a gente estar fazendo e construindo um nível de aprendizado muito melhor. Okay? Boa noite. Até a próxima. Deus abençoe a todos vocês. Anota direitinho aí o aviso. Tchau, tchau.